semana que hoje encerra a primeira etapa das atividades dos 41 anos do nosso aniversário. Nós queremos agradecer a todos que durante essa semana participaram conosco nas palestras e que hoje estão aqui junto conosco mais uma vez. E para iniciar nossas atividades, a gente não pode deixar que a história se perca. Nós somos construtores da nossa própria história, desde o nascimento até o nosso desencarne, e deixamos para os nossos futuros aquilo que nós plantamos aqui na Terra. E nada mais do que nesse dia nós relembrarmos a construção deste templo, em poucas palavras, do que todos os irmãos que por aqui passaram, de uma forma ou de outra, já deixaram a sua mensagem. Como disse o nosso amigo Francisco Fajardo, em espírito de muita luz, numa mensagem, em 1974, no final de 1974, que uma nova constelação estava brilhando sobre essa cidade, sobre esse município. Vem se juntar-se a mais as outras casas que aqui existiam, essa constelação. E essa constelação estava essa estrela, que seria e é a nossa casa, a C4. E aqui estão seus fundadores, o irmão Lauro, o irmão Silon, a nossa irmã Lucy Capelão, que hoje não está conosco. Nós temos também a outra médium que também veio se juntar ao grupo, a nossa irmã Maria Alice. Outras que já partiram para o mundo espiritual e que no decorrer do vídeo que nós vamos passar, quem as conheceu vai as vê-las no vídeo. Então, nós só temos que agradecer a Deus, a Jesus, por fazer parte dessa constelação e divulgar a doutrina espírita por onde nós estejamos. Não só na nossa família, no nosso trabalho, no convívio com os amigos, por onde nós passamos. E é aqui que nós aprendemos a conhecer essa doutrina, a lapidar o nosso espírito, ainda espíritos impuros em busca da perfeição. Seguindo os passos de Jesus, como Consolador prometido, a nossa doutrina, e seguindo os passos daquela, além de Kardec, daquela que foi a divulgadora da doutrina espírita de Taquari, a nossa irmã Cacilda de Capelão. Que todos sejam sempre bem-vindos à nossa casa, não só hoje, mas para sempre. E que possamos continuar essa família, como disse o nosso presidente, muito bem na abertura das atividades da casa na segunda-feira. E todos já estão convidados para o dia 1º. Nós temos também palestra na sexta-feira que vem e no sábado, à tarde, nós temos um curso, um encontro sobre a arte espírita. Então, eu quero passar para o irmão Guimar, para que nós possamos relembrar um pouquinho da nossa história e que nós vamos continuar construindo essa história com todos vocês. Um bom trabalho para todos nós. Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos passos, estudo e a água da paz
fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, ele vai me erguer. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes calma, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas com os olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, ele cai e ele. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital e alma, dissipando dores, transcendentes traumas, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital e alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Passamos a palavra à nossa irmã dos 3 anos, Maria. Uma boa noite a todos. Que sejam sempre bem-vindos dentro deste tempo de paz, luz, amor e caridade. Continuamos ainda nas comemorações dos 41 anos dessa sociedade. E queremos que todos que aqui vêm sintam-se em casas festejando conosco esses trabalhos maravilhosos que são realizados dentro deste tempo. E hoje nós temos dupla comemoração, porque é os 41 anos da casa e a visita da nossa amiga, que veio participar conosco, como ela faz todos os anos, das nossas festividades. E eu quero apresentá-la. Ela é a Janetinha, como nós tratamos, trabalhou muito tempo dentro deste templo e pessoa maravilhosa. Vocês vão adorar as palavras que ela vai falar para cada um de nós. Ela é do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, Porto Alegre, né? De Porto Alegre. Então, vamos ouvi-la, vamos sentir, lavar o nosso coração e voltar para os nossos lares, refeitos de tudo aquilo que nós sentimos no dia de hoje. Com vocês, a Janete. Uma boa noite a todos. É muito bom sempre estar aqui. É impossível não se emocionar com essa acolhida da Marieni e de todos os amigos desta casa. Estar aqui é sempre muito bom. Mas nós vamos falar sobre reencarnação através dos tempos. Assistimos aqui
um pequeno relato sobre o trabalho feito nesta casa. Nós nascemos, nós planejamos e nós trabalhamos muito na nossa existência, todos nós. Todos nós estamos aqui para cumprir alguma missão, para trabalhar de alguma forma, para cumprir um estágio, para realizar algo a que nos propomos antes de vir para cá. Então nós renascemos, viemos para um determinado grupo, às vezes trocamos de grupo social, mas vamos cumprindo as nossas tarefas e sempre trabalhando em alguma jornada. Mas ao final desta jornada, fatalmente, nós morremos. Nós retornamos para a parte espiritual. Por que nós vamos começar essa palestra pela morte? Vamos começar pelo retorno para a nossa casa. Porque aqui não é o nosso lugar. Aqui nós estamos de passagem. Então nós vamos começar justamente pela morte, pelo desencarne, pelo retorno para casa. Existem inúmeras teorias sobre a morte desde todos os tempos. E até hoje algumas pessoas se confundem com elas e não conseguem chegar a uma decisão sobre o que acreditar. Para onde eu vou depois que eu morro? O que acontece comigo? Há teorias de que o espírito se desmancharia, se dissolveria num todo universal, como se fosse uma gota no oceano. Ou seja, voltaríamos para o fluido universal, perdendo a nossa consciência. Outros acreditam que existe o céu e o inferno, um lugar de sofrimento eterno e um lugar de paz para sempre, para todos os tempos. Aqueles que forem maus iriam para o inferno, os que forem bons iriam para o céu. Nós, espíritas, temos uma outra concepção. Temos a concepção de que somos espíritos eternos. Ou seja, de que com o desencarne nós voltamos para casa. Voltamos para o nosso lugar de origem, onde nunca morreremos. Ou seja, o que morre é o nosso corpo físico. Esta consciência que nos anima, este pensamento que está dentro de nós, esta maneira de ser, os nossos anseios, as nossas vontades, as nossas crenças, os nossos aprendizados, tudo isso nos acompanha. É a bagagem espiritual que nós levamos para casa. Então, quando nós desencarnamos, nós deixamos o nosso corpo aqui e retornamos para a espiritualidade. O céu e o inferno, uma das obras básicas que ali está exposta, nos esclarece muito bem essa questão para quem quiser se aprofundar. Então, estudar o céu e o inferno nos traz toda essa explicação sobre como funciona esse nosso retorno para a parte espiritual, a nossa origem como espíritos, como carregamos a nossa bagagem através do perispírito. O perispírito é um corpo mais sutil, que nos acompanha aqui na Terra, mas que vai conosco para a espiritualidade, ou seja, um corpo intermediário, que grava tudo aquilo que nós vivemos aqui na Terra. Uma vez eu fiz uma comparação, é como se fosse um ovo. O espírito seria a gema, o perispírito a clara, e a casca, esse corpo aqui, que nós estamos atualmente ocupando temporariamente. Então esse perispírito, a clara do ovo, grava todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, todos os acontecimentos expressivos na nossa existência. E são essas lembranças, esses fatos, esses impactos emocionais que nós levamos conosco para a espiritualidade. Na espiritualidade, segundo a Gênesis, a outra obra básica que nós podemos estudar, nós também evoluímos. Lá no capítulo 25 da Gênesis está bem claro que nos interregnos entre uma vida e outra, nós repensamos tudo que nós fizemos aqui, tudo que nós vivemos, nós reavaliamos as existências anteriores e planejamos o futuro. Lá nós estudamos, trabalhamos e nos preparamos para a próxima existência, e com muito maior amplitude e profundidade. Por quê? Quando nós estamos mergulhados no corpo físico, a nossa consciência se restringe. Ela é limitada. Ao passo
hoje nós temos uma consciência maior de tudo aquilo que nós já vivemos em outras existências. Lembramos de muito mais fatos vivenciados, temos uma dimensão maior de tudo que nos rodeia e de tudo que nos aconteceu. Então lá, quando nós retornamos, nós reavaliamos tudo que nós vivemos aqui e planejamos novamente o futuro. E assim nós começamos a planejar outro reencarne. E para que isso aconteça, nós temos que ter permissão. Temos que ter permissão da espiritualidade superior, temos que ter a permissão de Deus, nosso Pai, que coloca esses espíritos superiores para nos orientar sobre cada reencarne, ou seja, sobre cada retorno para este mundo. E assim nós vamos nos preparando, às vezes durante anos, às vezes durante décadas, às vezes durante séculos, outras vezes durante milênios. Não existe uma regra. Então eu posso estar aqui hoje encarnada, como a Janetinha, como todo mundo conhece aqui, e pode que a minha vida anterior tenha sido há 2000 anos atrás, ou há 300, ou há 50 anos, ou há 2 anos. Não existe nenhuma regra. O que existe são necessidades e permissões para que possamos voltar. Mas lá estando na espiritualidade, nós sentimos a necessidade, então, de retornar e de aperfeiçoar aquilo que nós ainda não conseguimos aperfeiçoar nas outras existências. Começamos a planejar o reencarne. Se já temos um maior discernimento, um pouco mais de evolução, às vezes nos é permitido escolher. Podemos até mesmo escolher a família, o grupo familiar onde vamos retornar. E começam a preparação. Essa família começa a ser preparada muito antes do que se imagina. Às vezes antes de se formar aquele grupo, às vezes antes do casamento dos progenitores, começa o planejamento espiritual. Vejam a beleza da criação. 10, 15, 20 anos antes. Começa a ser planejado que aquele espírito virá como meu filho, que aquele espírito virá neste núcleo familiar, que aquele espírito terá estas ou aquelas oportunidades, para que vença as suas provações, para que cumpra com a sua missão. E vamos fazendo o planejamento. Durante o sono, aqueles que estão encarnados vão ao encontro desses irmãos desencarnados e fazem muitas vezes os ajustes para as vidas que virão, para o futuro que vem daqui a pouco. Os pais encontram os futuros filhos, avós encontram os futuros netos, irmãos se encontram antes mesmo de estarem no mesmo plano, fazendo esse acordo de como será. O que eu tenho que fazer na minha vida física agora para que proporcione a vinda daquele espírito que necessita estar ao meu lado daqui a 15 anos. E tudo isso, meus irmãos, no plano do subconsciente de quem está encarnado. Porque aqui estamos limitados. Nos desprendemos durante o sono, às vezes guardamos uma intuição, uma imagem, uma lembrança, aquela sensação boa de manhã ao acordar, de ter reencontrado alguém que amamos tanto, e não conseguimos lembrar quem. Aquela intuição de que um neto vai chegar, de que um filho vai ser gerado, e que tantas vezes se confundem. O planejamento reencarnatório. E assim o espírito vai se preparando, sempre auxiliado por outros espíritos que já venceram um pouco mais na caminhada. Vejam bem, nós costumamos dizer que cada um de nós tem um anjo de guarda, um espírito protetor. Na verdade, temos vários espíritos protetores, vários espíritos amigos, que não são seres extremamente iluminados, são seres que já avançaram um pouquinho mais na senda da evolução, estão um pouquinho adiante de nós e que têm vínculos afetivos conosco, que desejam o nosso bem, que estão ao nosso lado para que tudo dê certo, para que nós retornemos à Terra e a nossa existência aqui seja exitosa, que nós possamos cumprir a nossa missão. E assim vamos nos preparando. Quando é escolhido,
o útero onde vamos ser gerados, quando é escolhida a célula que vai formar o nosso corpo humano, a junção de células. Então, os vínculos espirituais vão se afunilando. O espírito entra num processo de perturbação espiritual, assim nos dizem os espíritos. Por que perturbação espiritual? O espírito vai perdendo a consciência do mundo espiritual, vai se aproximando do plano terra, vai ficando mais próximo do mundo material. Quanto mais perto chega do seu nascimento, do retorno, do reencarne, maior é a perturbação, mais ele vai perdendo a consciência das vidas passadas, aumenta o esquecimento e mais ele se liga àquele corpo. E os espíritos nos dizem que o espírito se liga ao corpo no momento da concepção. Depois os laços vão apenas se estreitando um pouco mais. Então, no momento em que ele é concebido, ele já está ligado àquela pequena célula. E vai se estreitando o laço. Vai perdendo a consciência espiritual. Vai se ligando ao plano físico. Vai apertando os laços com aquele núcleo familiar onde tem que estar. Até que renasce. E aí, nós entramos num processo de adaptação. Quando nós renascemos, na verdade, assumimos completamente um corpo físico. Uma máquina muito peculiar, muito sutil, muito bem organizada, que foi planejada para o nosso sucesso espiritual, para o sucesso da nossa reencarnação aqui na Terra. Porque é isso que o nosso corpo físico é. Uma máquina muito bem feita, muito bem planejada, que nem todos os cientistas do mundo conseguiram ainda descobrir os mistérios que rondam as nossas células. E cada célula é uma cópia dessa máquina, com todos os mecanismos necessários para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos crescer e trabalhar. E chegamos aqui e temos um tempo para viver esta vida física. O que é um tempo? Esse tempo que nós corremos atrás, que nós temos medo de perder, que nós queremos ocupar, que nós queremos aproveitar e que nós sabemos que vai passar e que vai acabar quando nós novamente desencarnarmos, morrermos fisicamente. Santo Agostinho, indagado sobre o que era o tempo, ele respondeu da seguinte maneira: que o tempo foi criado por Deus junto com o universo. E como tal, é físico também. Se o universo é físico, o tempo só existe no mundo físico. É difícil para nós entendermos essa teoria, né? No estágio em que estamos. Mas ele nos dá essa definição. Que se o universo é físico, o tempo também é físico. Foi criado junto com o universo. E Deus já existia antes do tempo. Ou seja, na espiritualidade, para o Espírito Eterno, não existe tempo. É claro que não conseguimos vivenciar isso aqui na Terra. Temos que ter apenas a certeza de que, como espíritos eternos, teremos todo o tempo do mundo, assim dizer, sendo redundante, que na verdade não existe esse tempo, ou seja, estaremos sempre vivos. Não teremos limitação temporal, não teremos limitação de períodos. Na espiritualidade, estaremos sempre vivos, como espíritos imortais. Mas por que então reencarnamos? Se estamos sempre vivos, se somos eternos, se somos imortais, reencarnamos para aprender. Pela repetição, se nós observarmos as nossas crianças, elas aprendem pela repetição. Nós também, adultos, aprendemos pela repetição. Quando nos dão uma nova tarefa, nós começamos a fazer. E às vezes ficamos com receio, com medo, mas eu nunca fiz isso. Primeira vez que a Vera me colocou a fazer palestra aqui, eu fiquei com receio. Isso foi em 2001, 15 anos atrás, graças a Deus. E a gente vai aprendendo, vai melhorando um pouquinho sempre pela repetição. E assim tudo na vida se repete. Só que essa repetição não é nas coisas
coisas mecânicas somente. É também, meus irmãos, nas emoções. Principalmente nas emoções, nos sentimentos. Tudo aquilo que nós erramos, que nós não fazemos bem feito, nós vamos repetir. Todas as nossas emoções destrutivas vão ter que ser sanadas, limpadas, substituídas por sentimentos positivos. E para termos sentimentos positivos, nós vamos ter que repetir as nossas ações. E repetir quantas vezes for necessário. Por que tantas vezes nós nos deparamos com situações, embora um pouquinho diferentes, embora em outro lugar, embora com outra pessoa ao nosso lado, parecem ser iguais? Os fatos estão se repetindo? Por quê? Porque os sentimentos, as emoções estão se repetindo. Porque nós ainda não aprendemos a lição. Porque ainda não lapidamos o nosso espírito a ponto de purificar aquela etapa. A ponto de vencer aquele problema. De vencer aquela dificuldade. Então temos que repetir de novo. Em situações análogas, claro, nunca será exatamente igual, mas a sensação, aquela sensação que nos dói, de estar repetindo o erro, é mesmo, estamos repetindo. Isso é negativo? Não. O que acontece? Geralmente nós nos punimos nessas situações. Está acontecendo tudo de novo. Errei novamente. Não. Eu estou aprendendo, eu estou tendo outra oportunidade de aprendizado, de superação. E é por isso que eu estou reencarnado, para aprender quantas vezes for necessário. Então nós necessitamos da repetição. Como seres imortais que nós somos. Tem um livro do Afro Stefanini, o nome é Eu, Espírito Imortal. E ele diz que a nossa imortalidade passa por 4 estágios, para que nós possamos bem entender, para que possamos nos entender como espíritos imortais. O primeiro desses estágios é a aceitação. O que é essa aceitação? É entender quem eu sou. É me aceitar como espírito. Muito simples. Eu leio as obras básicas, eu escuto a palestra da Casa Espírita, a moça que fez a palestra me diz que eu sou um espírito. Não é só isso. Vai muito mais além. Mas eu já estudei bastante, eu sou médium há 10 anos, eu pratico bem. Ainda não é só isso. Para aceitar que eu sou um espírito, eu tenho que me desfazer de toda a minha carga que me leva ao apego ao meu ego. Eu tenho que me desfazer de todo o meu egoísmo, de tudo aquilo que me leva à vaidade, de tudo aquilo que me apega à vida material. E todos nós estamos na caminhada. Todos nós aqui estamos, se não no início, no meio do caminho, alguns um pouquinho mais adiante. Cada um com seus defeitos, com seus erros. Mas todos nós temos muitos erros ainda. Como então se desapegar da própria vaidade, num mundo que cultua o corpo físico, que cultua o consumismo, a beleza externa, as aparências, o status atual, os cargos, as posses? Depende de cada um de nós. É um esforço imenso de cada ser humano tentar se desvencilhar de si mesmo a cada dia. Tentar se desvencilhar de si mesmo no sentido físico, no sentido passageiro. Ter a convicção de que eu estou aqui hoje, mas de que eu sou todos aqueles seres que eu já vivi em outras existências. De que eu sou o resultado de todas as minhas reencarnações no passado. Que tudo aquilo que eu vivi, como não existe o tempo, sou eu. Continua em mim até hoje. Embora de uma forma melhorada. Tudo que eu vivi, bom ou ruim, certo ou errado, me completa hoje. Não tenho mais como apagar. O momento que eu vivi está comigo para todos os tempos. O que eu posso
posso fazer com essa bagagem é transformá-la no meu crescimento, no meu aprendizado. É levar isso para o amanhã, para que eu possa fazer algo melhor. Mas tudo que eu vivi sou eu. Todos os seres que passaram pela minha existência estão comigo eternamente. Eu não posso apagar o que eu vivi. Eu não devo apagar, porque tudo que eu vivo é bênção de aprendizado, de evolução. Tudo aquilo que eu vivi foi necessário para o meu crescimento, para o meu projeto reencarnatório. É nesse nível de aceitação que estamos falando. Aceitar que tudo que nós vivemos foi necessário, que tudo que nós vivemos foi útil, que tudo que nós vivemos é positivo no momento em que nós soubermos aproveitar a lição, que nós soubermos transformar a dor em superação, a tristeza em alegria. É o processo do desenvolvimento da resiliência, a capacidade de superar situações difíceis, situações que parecem invencíveis e que todos nós temos a capacidade de vencer. Como filhos de Deus, com a chama divina para dentro de nós, a imagem e semelhança do Pai significa que nós temos força para superar, para vencer todas as situações. Aceitação de que nós somos filhos de Deus. Nos aceitando, nós temos que passar para um segundo estágio: experimentação. Não basta saber, não basta ter a consciência, é necessário viver, vivenciar e vivenciar bem. É necessário dar o exemplo. É necessário viver na carne, sim, na experiência física, muitas vezes no meio dos irmãos mais necessitados, aquilo que nós já aprendemos. E é por isso que nós observamos em todos os lugares pessoas com missões maravilhosas, como a de fundar uma casa espírita, como a de atender uma instituição de caridade, porque é aqui que nós temos que experimentar o nosso aprendizado. Nós podemos retornar para a espiritualidade sabendo muitas coisas, mas se não vivenciarmos, se não compartilharmos com os nossos irmãos, o valor é menor. Tudo aquilo que nós compartilhamos, que nós vivenciamos com o nosso próximo, nós expandimos. Sai do nosso campo de pensamento e se propaga, se divide com os nossos irmãos. Como nós não sabemos o nível de cada um, quantas vezes não estaremos com simples gestos salvando vidas? Quantas vezes, com o nosso exemplo diário, não estaremos resgatando almas, evitando suicídios, evitando tragédias, evitando tristezas, experimentando aquilo que nós já sabemos? Quantas pessoas costumam dizer: eu não faço mal para ninguém, mas eu faço bem? Uma frase tão conhecida. É preciso sim fazer o bem. Não basta não fazer o mal. É preciso saber, conhecer e ainda fazer para o outro aquilo que eu já entendi. Experimentar. O terceiro estágio que o Afro nos traz é a continuidade do amor. No momento que eu conheço, que eu experimento, que eu compartilho com o outro, eu tenho que aprender a amar. Ah, mas se eu compartilho é porque eu já amo. Sim. Às vezes estou compartilhando apenas por vaidade. Às vezes estou buscando apenas o próprio aprendizado. E o amor vai muito além. O amor requer empatia. Colocar-se no lugar do outro. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Se nós cumpríssemos essa máxima, bastaria para a paz na terra. Fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse. Dar amor. Ah, mas eu amo os meus filhos, eu amo os meus familiares, eu amo os meus amigos. Se Deus nos diz que somos todos irmãos, temos que amar a toda a humanidade.
E é muito simples dizer eu amo a todos. Mas será que amamos em toda extensão? Será que desejamos o bem a todos que nos rodeiam? Será que nos comportamos de uma maneira que transparece amor para com todos que nos rodeiam? Quem ama, perdoa. Para perdoar, nós temos que nos auto-perdoar, porque nós também não somos perfeitos. Temos que aprender a perdoar os nossos erros, a adquirir força para recomeçar a cada erro, para saber perdoar o outro que também errou. Porque todos nós erramos em alguma fase da vida, em algum momento. Todos nós cometemos gestos de aspereza, injustiças, ingratidão. Todos nós. Criamos inimizade, às vezes até sem querer, por falta de afinidade. Até que cheguemos a esse amor universal, estaremos repetindo as reencarnações. Estaremos reencarnando. Estaremos nos reencontrando. Se nós observarmos bem a cada etapa da vida, nós vamos reencontrando afetos, mas também desafetos. Aquela pessoa que olhamos e não simpatizamos, falta afinidade. Às vezes um vínculo de outra existência, outras vezes não. Simples antipatia, porque não estão no mesmo nível energético, no mesmo nível espiritual. Então, a cada fase da nossa existência, nós vamos encontrando irmãos a caminhar. E vamos ter que resolver problemas. E a maioria desses problemas são emocionais. São as nossas emoções que afloram, que saltam a pele e que muitas vezes nos impedem de pensar. Que nos fazem ser ásperos. Que nos barram a gentileza, a boa educação. Que criam inimizade. Então, a continuidade do amor é muito bela na família, entre os amigos, mas é essencial no que diz respeito a toda a sociedade, no que diz respeito à humanidade. E para isso nós vamos ter que mudar todos os nossos padrões, sim, de conduta, de respeito, de ética, num mundo que está se transformando vertiginosamente. E nós costumamos olhar as notícias, culpar os políticos, culpar a sociedade, culpar os criminosos, entre aspas. Todos esses irmãos que estão aí são exemplares da nossa sociedade. São exemplares dos nossos núcleos familiares. Todos os seres saem de um grupo familiar. São exemplares daquilo que nós temos dentro das nossas casas, sim. Alguns lares mais equilibrados, outros nem tanto. Então, o amor só terá continuidade quando for semeado dentro da família. Quando começar na base. Quando começar desde que os espíritos reencarnam aqui na Terra. Para que finalmente nós cheguemos no último estágio da imortalidade aqui na Terra, diante do nosso âmbito. O prazer em ser um espírito imortal. Não falo do prazer que nós estamos acostumados a ouvir nos dias de hoje, em que os seres humanos encarnados procuram desesperadamente o prazer físico, o prazer intelectual, o prazer da curtição, entre aspas, do aproveitar tudo. Não é desse prazer que estamos falando. É do prazer inato, de ser filho de Deus, de ser imortal. É do prazer de estar caminhando ao encontro da luz, do progresso, do amor, da paz. É do prazer de poder aprender e crescer cada vez mais. É esse prazer que nós precisamos procurar e encontrar. E esse prazer, meus irmãos, vem nas pequenas coisas. Vem numa leitura agradável, vem num abraço apertado de um reencontro, vem em palavras sinceras, vem num chimarrão com o vizinho, vem no dia a dia, num abraço de um filho, um beijo de boa noite, vem na paz dentro de casa, vem no entendimento no trabalho, vem no trabalho bem feito, não importa seu trabalho profissional, seu trabalho voluntário. É o prazer de ser bom. É o prazer de tentar ser melhor a cada dia. É o prazer de ser filho de Deus, é o prazer de estar vivo, não importa por quanto tempo.
mas é também a certeza de que nós sempre vamos retornar e de que nunca estaremos desamparados, de que a cada reencarne nós teremos afetos ao nosso lado, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Em todos os lugares nós somos acolhidos. Eu costumo dizer que aqui eu fui acolhida por um par de vasos, né? A Vera e aquela moça ali, né? Um par de vasos me recebeu aqui em 2001 e eu fui acolhida, sem conhecer ninguém nessa cidade. Chegando sozinha, em todos os lugares nós somos acolhidos. Nós reencontramos a fé. Nós reencontramos espíritos amigos. E nós formamos novas amizades também. Vamos ampliando o nosso campo de amor. Então é deste prazer que nós necessitamos. O prazer de estar vivo, o prazer de estar reencarnados, a graça pela oportunidade da vida e a certeza de que somos imortais. A certeza de que somos espíritos. A certeza de que o corpo é passageiro. A certeza de que sempre teremos outra oportunidade. A certeza de que nada acontece por acaso. E a convicção de que todas as tempestades passam. Todas as tempestades têm fim. Até que um dia nós retornemos para casa. Nós vamos concluir com um vídeo que nós vamos colocar para nós, que fala dessa volta para casa. Não sei se alguém conhece, mas vale a pena assistir.
nós levamos para casa é justamente para existir dentro de nós, o resto. Quando nós retornamos todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, todas as nossas lembranças nos acompanharão. E é essa a nossa bagagem. E é lá a nossa casa. Família Seplac, muito obrigada pelo convite de novo, pelo carinho. Eu sempre me emociono aqui. E que nós possamos nos reencontrar muitas vezes em muitas vidas. E que essa casa possa ainda cumprir a sua missão espiritual por muitas e muitas décadas. E que sempre hajam trabalhadores do bem, trabalhadores com boa vontade, trabalhadores dispostos a se doar, como tantos que eu conheci aqui. Lembrando hoje da velhinha, a avó Preta, a avó Leninha, minha comadre Olinda, tantos que já partiram, a irmã Cacilha, que aqui já encontrei na espiritualidade, mas que sempre nos acolhe, uma carinha, tantos espíritos do bem que trabalham aqui nessa cidade, nessa casa, em todas as outras casas aqui de Itacoari. Essa preciosidade espiritual que Itacoari tem com o trabalho desses espíritos é ímpar. E eles estão conosco. Eu muitas vezes peço socorro e irmã Cacilha me socorre. Ela vai no encontro. E esses irmãos encarnados, a gente guarda o carinho, as comadres, as amigas, os amigos aqui, é sempre uma alegria revê-los. Então, que essa casa possa trabalhar sempre, que todas as casas espíritas possam ter a sustentação espiritual necessária, mas também a boa vontade dos espíritos encarnados. Porque não é à toa que aqui estamos encarnados, é para trabalhar, é para crescer e é para aprender a amar. Muito obrigada pela oportunidade. Então, como eu havia dito, a Janetinha cada vez